Olá, o Entre Linhas está começando. Em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à moradia adequada passou a ser reconhecido internacionalmente. Na prática, a realidade é outra bem diferente. E o Rio de Janeiro é um dos exemplos mais conhecidos dessa contradição. Segundo dados do Instituto Pereira Passos, o número de favelas no Rio passou de 750 em 2004 para 1.020 este ano. Na visão dos moradores do asfalto, a favela é uma violenta aglomeração de pessoas que vivem sob a proteção de traficantes. Eu converso agora sobre esse assunto com o geógrafo Jorge Barbosa, professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador-geral do Observatório de Favelas. Olá, Jorge, é um prazer recebê-lo no Entre Linhas. Eu que agradeço o convite. Você acha que a violência, do jeito como ela é mostrada, ela oculta a realidade das favelas? Sim, ela oculta porque ela invisibiliza, né, outras práticas sociais das favelas, práticas econômicas, práticas de solidariedade, práticas culturais, que fazem da favela um universo diverso, complexo e muito rico. Tratar as favelas só pelo prisma da violência é um equívoco, embora essa seja uma realidade que as favelas vivem e como todos nós cidadãos estamos vivendo, a violência urbana. A diferença é que as favelas são mais atingidas pela violência, elas são mais vulneráveis à violência, porque o Estado não tem uma política de segurança que seja definitiva, contundente, contínua e que assegure direitos desses grupos sociais que residem em favelas. O que é o Observatório de Favelas? Em que áreas ele atua? O Observatório de Favelas é uma instituição da sociedade civil, sediada na Favela da Maré. Nós temos 8 anos de vida. É uma organização que se caracteriza pela produção do conhecimento e pela ação pública, pensando na contribuição que podemos dar em termos de formulação de políticas públicas, sociais e urbanas que possam contribuir para superar as desigualdades sociais, particularmente as expressas na reprodução hoje de favelas na nossa cidade e no Brasil como um todo. Tem uma atuação nacional, então. A nossa atuação, embora nós sejamos sediados, né, numa favela, no Rio de Janeiro, nós buscamos trabalhar em redes com outras instituições, buscando ampliar, né, essa produção do conhecimento, nossas práticas exemplares. Né? Então, temos projetos e programas que compartilhamos com outras instituições, nacionais e internacionais também. E em que frentes o Observatório atua? Nós atuamos numa frente que é direitos humanos, especialmente em programas de redução da violência letal. Atuamos na área de desenvolvimento territorial, buscando produzir informações, pesquisas, conhecimento que viabilizem projetos estruturantes para as favelas em termos econômicos e sociais, e também na área de comunicação e cultura, na formação de jovens, na área de fotografia, de vídeo, buscando construir formas de representação diferentes das hegemônicas nas favelas e uma política de comunicação e que nos permita divulgar nossas ideias, nossos conceitos, nossas práticas para a sociedade como um todo. Então é uma organização não governamental de voluntários, né, que trabalham nessa organização. E como surgiu essa ideia? Bom, essa ideia surge porque os fundadores do observatório são pessoas que são oriundas de espaços populares, né? De favelas, de bairros do subúrbio carioca, que ascenderam à universidade e dentro da universidade que nos permite a produção do conhecimento. No entanto, buscamos construir uma outra instituição que pudesse agregar pessoas de outras universidades, de diferentes instituições de pesquisa e também envolver jovens residentes de favelas, né, nesse processo de produção de conhecimento de práticas exemplares. Portanto, tenta superar um pouco esse corporativismo profissional e também os limites institucionais que muitas vezes impedem o diálogo, a troca e um trabalho conjunto. E como é que surgiram esses temas? Vocês fizeram uma pesquisa antes para saber o que era mais necessário estudar naquelas comunidades? Sim, isso vem de uma construção de um estudo, de um conhecimento, de uma experiência
sobre o fenômeno da favelização na urbanização brasileira. Né? Quais são as questões, digamos, fundamentais para superarmos essa desigualdade territorial expressa, né, na existência das favelas? Né? Primeiro, né, a questão dos direitos, que é fundamental e que é uma desigualdade, é uma distinção territorial de direitos nas cidades. Segundo, a questão do próprio desenvolvimento territorial, é preciso que se tenha um desenvolvimento, né, que seja acolhido pelo território, a partir das experiências, da riqueza, inclusive, que existe nas favelas. E terceiro, a cultura, valorizar a cultura das favelas e comunicar, né, essas possibilidades que a favela tem hoje e que geralmente não é conhecida, e pior, não é reconhecida. Agora vamos falar um pouco da história das favelas, né? Como surgiram as favelas, quais foram as primeiras favelas que surgiram, comunidades desse tipo no Rio de Janeiro, e quem eram os moradores dessas comunidades? Bom, as primeiras favelas, elas vão surgir na virada do século. Mas antes disso, em 1865, os jornais acusavam a existência de barracões, né, em morros na cidade. Né? Eles eram poucos e dispersos. No entanto, o que vai acontecer mesmo, esse sentido de ter, né, essas moradas populares mais expressivas na paisagem carioca, é na virada do século, onde nós vamos encontrar um crescimento muito rápido, um crescimento extraordinário da cidade. Para você ter uma ideia, de 1870 a 1990, a cidade passa de 235 mil para 520 mil. Né? Isso por força da migração campo-cidade, por força da migração estrangeira, e nós estamos diante de uma profunda crise habitacional na cidade, onde os pobres vão morar em casas de cômodo, de cortiços, e começarão a surgir as primeiras favelas, como no Morro da Providência, também chamado de Morro da Favela, na Mangueira, na Quinta do Caju, na Arrelia, no Andaraí. Inclusive, nós estamos vendo que em pontos dispersos da própria cidade, né? No centro, na Tijuca, né? Enfim, essas primeiras favelas surgem na virada do século, né? Sendo que a pioneiríssima, né, é Morro da Providência, o Morro da Favela, que é de 1897. Do século XIX para o século XX. Essa virada do século XIX para o século XX. E o termo favela, ele surgiu da onde? Olha, o termo favela é uma lenda urbana importantíssima, né? Porque os soldados que vieram da campanha da Guerra de Canudos chegaram ao Rio de Janeiro, que era a capital federal, para cobrar o seu soldo não pago, né? E montaram seu acampamento no Morro da Providência. E denominaram de Morro da Favela porque o Morro da Favela era uma cidadela de resistência em Canudos, né? E aí que tem uma lenda urbana fantástica, porque a favela já surge com um signo da resistência, um signo dos pobres buscando melhores condições de vida. Isso é uma lenda urbana fascinante e que demarca, não é, de forma extraordinária, não é, o sentido da favela na nossa cidade, que é a resistência. Ela já nasceu como um signo de resistência. E vocês no Observatório de Favelas realizam pesquisas e também reúnem pesquisas de outras entidades, né? Você tem ideia da renda média da população das favelas hoje e do nível de escolaridade que se encontra nas favelas? Sim, nós fizemos uma pesquisa com 53 favelas. Há dados importantes do IBGE, do Instituto Pereira Passo, que são instituições da melhor qualidade e que são referências em termos desses dados, né? O que nós podemos dizer é que as favelas hoje, em termos salariais, né, os responsáveis por cada domicílio, né, os homens, né, temos de 2 a 3 salários mínimos, essa é a média, né? E as mulheres ganham menos, né, de 1 a 2 salários mínimos. Então, são trabalhadores de baixa remuneração, né, e que precisam construir estratégias cotidianas, né, para realizar a sua vida com dignidade, com plenitude e com cidadania. Né. Em termos de escolaridade, também é muito baixa a escolaridade. A escolaridade desses responsáveis por domicílio, hoje, né, desse responsável está em torno de 6 a 7 anos de estudo. Mais grave a mulher de 5 a 6 anos de estudo. No entanto, nós estamos observando, com as políticas de universalização, né, da educação básica, sobretudo dos primeiros níveis, que hoje há um crescimento da escolaridade entre os jovens residentes nas favelas, né?
tendo com ensino médio, né? Muitos jovens ingressando na universidade, graças, inclusive, ao esforço extraordinário e importante dos pré-vestibulares comunitários, né? As políticas de cotas da universidade, em particular a do Estado do Rio de Janeiro, têm proporcionado o ingresso desses jovens, a mais jovens nas favelas, na universidade, que no narcotráfico, e pouca gente observa isso. Né? É um dado importante. Isso é extremamente importante. No entanto, apesar desse crescimento importante da escolaridade, a desigualdade escolar, educacional, ela não foi superada. Né? Um jovem de classe média ou um jovem das classes endinheiradas, né, segue um processo também de ampliação da sua escolaridade, ao mesmo tempo que nós temos também um avanço da escolaridade nas favelas. No entanto, né, o abismo ele continua, né, sobretudo no ensino médio e no ensino superior. Daí, precisamos ter políticas diferenciadas, políticas de qualificação da educação, porque também, ao mesmo tempo que nós temos uma expansão da educação básica e a presença de escolas nas favelas, a qualidade é muito diferente. Quando nós vamos observar, né, as provas que são realizadas pelo Ministério da Educação, esses são indicadores importantes, né, a evasão, a distorção de série, né, e a reprovação são maiores nas escolas localizadas nas favelas. Isso é um dado que, inclusive, hoje no município está muito claro. Há, inclusive, propostas, né, de mudança com o projeto Escola do Amanhã, e que se identifica essa situação. E não é por culpa dos meus colegas professores, não, e nem é por culpa dos dirigentes das escolas, nem culpa dos estudantes. É preciso qualificar esse trabalho educacional com investimentos públicos que qualifiquem o trabalho dos professores, com instrumentos pedagógicos mais adequados à realidade das favelas. E que a gente possa fazer essa superação do abismo, elevando a um padrão médio de escolaridade da cidade como um todo, uma vez que a educação é um direito. Então não basta estar na escola, é importante estar numa escola de qualidade, não é? Perfeito, porque não basta nós termos o equipamento e o serviço para que o direito à educação esteja efetivado e garantido. É preciso ter qualidade no processo educativo para que o direito à educação se efetive. Você observa nos últimos 30 anos alguma mudança no perfil da população das favelas? Ou seja, há uma maior presença de pessoas da classe média empobrecida? Eu diria o contrário. Há uma mudança no perfil, mas na direção de uma formação de uma classe média nas favelas. Né? Porque há empreendimentos importantes nas favelas, farmácias, padarias, açougues, pequenos mercados. Né? E isso tem feito que a favela seja um espaço de geração de renda, inclusive aluguel de imóveis. Então, há hoje uma economia na favela, uma renda na favela, que é gerada dentro da própria favela e que tem permitido, inclusive, a pessoas manterem uma vida digna, colocarem seus filhos na escola, terem seus bens de consumo em suas casas, não é isso? Então, ao contrário, não há só pobreza na favela, se gera uma riqueza também. E tem pessoas, famílias na favela, que têm uma situação de vida, podemos dizer assim, muito semelhante à que se tem no asfalto. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Fique ligado no Entre Linhas.